Imagine por um instante que você está em alto mar. O horizonte parece infinito, o céu se mistura com a água, e tudo o que separa você do abismo é a embarcação em que navega. O navio parece firme quando o mar está calmo, mas basta uma mudança repentina no vento para que ele comece a balançar de maneira ameaçadora. As ondas se erguem como muralhas de água, e cada uma delas é uma lembrança de que você não tem controle absoluto sobre nada. É assim que funciona o mercado financeiro. Uma superfície que aparenta estabilidade por um instante, mas que, no fundo, esconde correntes imprevisíveis capazes de virar o rumo de qualquer um. Milhares de pessoas colocam seus sonhos nesse mar, sonhos de liberdade, de segurança, de riqueza e de um futuro mais confortável. Alguns entram com planos detalhados, outros guiados apenas pelo entusiasmo. E quase todos, cedo ou tarde, se deparam com a mesma realidade: o mercado não segue suas expectativas. Quantos, ao primeiro sinal de tempestade, já abandonaram o leme, vendendo tudo no desespero? Quantos, embriagados pela ganância, acreditaram que a maré de lucros duraria para sempre, apenas para ver seu barco naufragar na próxima virada? Esse não é um fenômeno novo. Ao longo da história, multidões já perderam tudo por não compreenderem que o mar é indomável. No século XVII, a famosa bolha das tulipas arruinou famílias inteiras que acreditavam que flores poderiam ser mais valiosas que casas. No final dos anos 90, empresas de tecnologia sem qualquer lucro real eram negociadas como se fossem o futuro garantido da humanidade. Em 2008, bancos considerados indestrutíveis entraram em colapso, e milhões de pessoas viram suas economias de uma vida desaparecerem em poucas semanas. Esses acontecimentos nos lembram de uma verdade incômoda. O problema não está apenas no mercado em si, mas principalmente em nós, seres humanos. Somos frágeis diante das nossas próprias emoções. Quando o medo domina, corremos para salvar o pouco que temos, mesmo que isso signifique realizar um grande prejuízo. Quando a ganância nos seduz, nos atiramos em riscos insensatos, como marinheiros que acreditam que o vento favorável nunca mudará de direção. Quando a impaciência nos guia, pulamos de estratégia em estratégia, nunca construindo nada sólido, como quem troca de embarcação a cada onda. É exatamente nesse ponto que a filosofia estoica surge como uma bússola. Não como uma filosofia distante, reservada a monges ou intelectuais, mas como uma arte prática de viver em meio ao caos. Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto não viveram em tempos pacíficos e estáveis. Pelo contrário, enfrentaram guerras, crises políticas, traições, exílios e instabilidade constantes. Suas vidas eram cercadas por incertezas muito semelhantes às que sentimos diante do sobe e desce dos mercados financeiros. Ainda assim, eles encontraram uma forma de viver com serenidade, de não serem escravos das circunstâncias, mas senhores de si mesmos. Quando aplicamos seus ensinamentos ao mundo dos investimentos, algo poderoso acontece. Deixamos de buscar ilusões de controle absoluto sobre o mercado e passamos a focar no que realmente está sob nosso domínio: nossas emoções, nossas escolhas, nossa disciplina. Descobrimos que o maior inimigo de um investidor não é a crise econômica, não é o governo, não é a inflação ou a queda da bolsa. O maior inimigo somos nós mesmos, quando deixamos que o medo, a pressa ou a ganância assumam o comando. Neste vídeo, vamos explorar como os princípios estoicos podem se tornar escudos contra esses inimigos internos. Vamos compreender como aceitar a incerteza dos mercados com serenidade, como nos preparar mentalmente para as perdas inevitáveis e como cultivar uma mentalidade que coloca o foco não em controlar as marés, mas em conduzir o timão com firmeza. Porque a verdade é esta: não temos poder sobre o vento, mas podemos sempre ajustar as velas. Prepare-se, porque o que você vai ouvir aqui não é apenas sobre como ganhar dinheiro ou evitar perdas. É sobre como encontrar clareza em meio à turbulência, como prosperar sem perder a paz e como enxergar no mundo dos investimentos um reflexo ampliado da própria vida. No fundo, o mercado não é apenas uma arena financeira, ele é também um campo de treino para a alma. E tudo começa com um princípio fundamental: dominar a si mesmo é o primeiro e mais essencial investimento que qualquer pessoa pode fazer. Mas antes de continuarmos, inscreva-se no canal e ative o sininho agora mesmo. Aqui você vai descobrir não apenas como investir melhor, mas como dominar suas emoções, transformar sua mente e encarar qualquer desafio financeiro com serenidade e disciplina. Cada vídeo é um passo para você se tornar mais sábio, mais paciente e mais preparado para prosperar. Não espere para aprender depois, faça isso agora. Os inimigos internos do investidor,
o campo de batalha é invisível. Quando falamos em investimentos, a imagem que surge na mente da maioria das pessoas é a de gráficos em alta definição, números piscando em telas de computador, notícias econômicas sendo atualizadas em tempo real, analistas debatendo estratégias sofisticadas em canais de televisão. Mas a realidade é muito diferente. O verdadeiro campo de batalha não está na bolsa de valores, nos escritórios das corretoras ou nos relatórios de grandes bancos. O verdadeiro campo de batalha está dentro de nós. Sêneca escreveu certa vez: "Não é que temos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito." A frase pode parecer, à primeira vista, uma reflexão sobre a vida de modo geral, mas também é um retrato fiel da maneira como muitos lidam com o dinheiro. Não é que nos faltem boas oportunidades de investimento, mas sim que desperdiçamos essas oportunidades deixando-nos dominar por emoções destrutivas. E essas emoções, quando não são controladas, têm o poder de arruinar patrimônios inteiros. Os principais inimigos do investidor não são crises econômicas, guerras ou decisões políticas. Esses fatores externos, por mais impactantes que sejam, estão além do nosso controle. Os maiores inimigos vivem silenciosamente dentro de cada um de nós: a ganância, o medo e a impaciência. Três forças invisíveis que moldam comportamentos, muitas vezes, levam ao fracasso. A ganância é o fogo que consome. Poucos sentimentos humanos são tão poderosos quanto o desejo de ganhar mais. Quando o dinheiro entra em jogo, é como se uma chama fosse acesa dentro de nós, pedindo sempre mais combustível. Um pequeno lucro, em vez de satisfazer, desperta uma fome ainda maior. Esse impulso já destruiu impérios, nações e fortunas pessoais. Um exemplo clássico é a bolha das tulipas, no século XVII. Em meio à euforia, famílias inteiras venderam terras, casas e negócios para investir em flores raras. O preço de uma única tulipa chegou a valer o equivalente a uma casa confortável. A ilusão era tão forte que ninguém conseguia imaginar que os preços pudessem cair. Mas caíram. E quando caíram, arrastaram com eles sonhos e patrimônios. A mesma dinâmica se repetiu na bolha da internet, no fim dos anos 90, quando empresas sem qualquer lucro real eram avaliadas em bilhões apenas pela promessa de um futuro brilhante. O que parecia uma mina de ouro acabou virando ruína para milhares de investidores. O estoicismo nos alerta para esse risco. Marco Aurélio escreveu: "Pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você, em sua forma de pensar." Quando esquecemos disso, passamos a buscar felicidade em números que nunca param de crescer. A ganância é um veneno doce, prazerosa no início, mas mortal a longo prazo. Ela nos faz acreditar que podemos dobrar a sorte, ignorando os sinais de perigo, e nos convence de que, desta vez, a história será diferente. Do outro lado, temos o medo, a tempestade que paralisa. Se a ganância empurra o investidor para riscos excessivos, o medo o impede de aproveitar boas oportunidades. O medo é um mecanismo natural, uma tentativa do cérebro de nos proteger do perigo. Mas, no mundo dos investimentos, ele pode ser um inimigo cruel. Pense na crise de 2008. Bancos faliram, empresas centenárias ruíram, e a confiança no sistema financeiro mundial quase desmoronou. Nesse cenário, milhões de investidores entraram em pânico. Venderam ações no auge da queda, consolidando prejuízos que poderiam ter sido revertidos anos depois, quando os mercados se recuperaram. Esse pânico coletivo foi alimentado não apenas pelos números vermelhos nas telas, mas principalmente pelo significado que as pessoas atribuíram àquilo. Para muitos, parecia o fim do mundo. Epicteto nos lembra: o que nos aflige não são os eventos em si, mas a forma como os interpretamos. O medo não está na queda da bolsa, mas na interpretação que damos a ela. Quando vemos uma queda como tragédia, nos desesperamos. Quando vemos como parte natural do ciclo econômico, conseguimos manter a calma. O investidor estoico não ignora o medo, mas aprende a dialogar com ele. Ele entende que o medo é apenas uma sensação, não uma sentença. Por fim, há a impaciência, o ladrão silencioso de fortunas. Vivemos em uma era de gratificação instantânea, onde quase tudo está a um clique de distância. Essa mentalidade, tão presente na vida cotidiana, infiltra-se também no universo financeiro. Muitos investidores querem resultados rápidos, esquecendo que a verdadeira riqueza é fruto da disciplina e do tempo. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: "O tempo é como um rio, um fluxo constante de eventos. Tentar acelerar esse rio é inútil, tentar segurá-lo é impossível."
Mas é exatamente isso que a impaciência tenta fazer. Impacientes compram e vendem sem estratégia, mudam de rumo a cada notícia ou oscilação, perseguem promessas de enriquecimento rápido, e no fim, acabam exaustos e frustrados. A história nos mostra que grandes fortunas são construídas com paciência. Warren Buffett, considerado um dos maiores investidores de todos os tempos, costuma dizer que o mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Esse pensamento dialoga diretamente com os estoicos, que viam no tempo não um inimigo, mas um aliado para quem sabe esperar. Esses três inimigos internos, ganância, medo e impaciência, não desaparecem. Eles estarão sempre presentes, rondando a mente do investidor. O estoicismo não promete eliminá-los, mas oferece as ferramentas para lidar com eles. Reconhecer suas armadilhas, aceitar sua presença e, principalmente, não deixar que comandem nossas decisões. Assim como um marinheiro não pode controlar o mar, mas pode controlar o leme, o investidor não pode eliminar as oscilações emocionais, mas pode aprender a não se tornar escravo delas. A disciplina estoica, aplicada ao dinheiro, é a arte de transformar o campo de batalha invisível da mente em um espaço de clareza, onde as decisões são guiadas não por impulsos, mas por princípios sólidos. Aceitando a incerteza, o amor fatina os mercados. Se o mercado é um mar revolto e nossas emoções são tempestades internas, a filosofia estoica funciona como um escudo que nos protege dos próprios impulsos. Não se trata de negar o medo, a ansiedade ou a ganância, mas de aprender a domá-los, da mesma forma que um navegador experiente não tenta eliminar o vento, mas aprende a usá-lo a seu favor. Marco Aurélio, imperador romano e também um dos maiores representantes do estoicismo, escrevia em seu diário: se está ao seu alcance, por que se preocupar? Se não está, por que se preocupar? Essa reflexão simples é um divisor de águas quando aplicada ao mundo dos investimentos. O que está sob o nosso alcance? Estudar, planejar, analisar, poupar, diversificar, manter a disciplina. O que não está sob o nosso alcance? O próximo crash da bolsa, a decisão de um banco central, o rumo de uma guerra em outro continente. E, no entanto, a maioria dos investidores gasta 90% de sua energia tentando adivinhar o futuro, algo que, por definição, nunca estará sob seu controle. Um investidor estoico, em contraste, canaliza sua atenção para o essencial. Ele não ignora o cenário externo, mas não se escraviza a ele. Em vez de perder noites em claro especulando sobre a próxima manchete, ele constrói uma estratégia sólida, preparada tanto para dias ensolarados quanto para tempestades. Ele sabe que a perda faz parte do jogo, assim como a vitória. A disciplina de Epicteto no mercado. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos da antiguidade, dizia: a liberdade está em não desejar nada que dependa de outro. Esse conselho, transposto para os investimentos, é um lembrete para não basearmos nossa paz de espírito no sobe e desce diário das cotações. Quem define sua felicidade pelo número que aparece na tela da corretora vive como um escravo moderno, sempre à mercê de fatores que não controla. O investidor estoico aprende a cultivar uma liberdade interior. Ele não nega que perdas doem, mas não deixa que essa dor dite suas decisões. Quando a bolsa despenca, em vez de se desesperar, ele enxerga a oportunidade de comprar ativos de valor com desconto. Quando os preços sobem demais, em vez de ser engolido pela euforia, ele recorda que nenhuma maré sobe para sempre. Essa postura não o torna frio, mas equilibrado, e esse equilíbrio é uma das maiores virtudes no campo das finanças. O exemplo de Warren Buffett, paciência e constância. Curiosamente, alguns dos maiores investidores da era moderna aplicaram, conscientemente ou não, princípios estoicos em suas jornadas. Warren Buffett, por exemplo, costuma dizer: o mercado é um dispositivo para transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Essa frase poderia ter saído da boca de Sêneca, pois resume perfeitamente a importância de resistir à pressa e de valorizar a constância. Buffett é conhecido por sua calma diante de crises. Enquanto multidões vendiam em pânico durante a grande crise de 2008, ele aproveitou para comprar participações em empresas sólidas a preços baixíssimos. Seu segredo não foi prever o futuro, mas manter a serenidade quando todos ao redor estavam dominados pelo medo. Essa é uma lição profundamente estoica, manter-se firme quando os outros se deixam levar pelas paixões. Amor fati, amar o destino, mesmo nas perdas. Outro conceito central do estoicismo é o amor fati, o amor ao destino. Em outras palavras,
não apenas aceitar aquilo que não se pode mudar, mas abraçá-lo como parte natural da vida. Para o investidor, isso significa compreender que perdas fazem parte do caminho. Nenhum portfólio está livre de quedas, nenhuma estratégia é imune a erros. Um iniciante pode se desesperar diante de uma perda de 10% e acreditar que falhou. Um investidor estoico, ao contrário, entende que a queda faz parte da jornada e a usa como aprendizado. Ele não desperdiça energia se lamentando pelo que já passou, mas se pergunta: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte, mais disciplinado, mais preparado? Essa postura transforma derrotas em degraus. Cada erro se torna uma lição, cada crise uma oportunidade de crescimento. Assim, o mercado deixa de ser apenas um lugar de riscos e se transforma em uma escola de virtudes. Serenidade em meio ao caos. Imagine um investidor que, em plena pandemia, viu suas economias despencarem de um mês para o outro. Enquanto muitos venderam tudo por medo de perder ainda mais, ele respirou fundo e se perguntou: o que está sob meu controle neste momento? A resposta foi clara: manter a calma, seguir aportando de maneira disciplinada, confiar em ativos sólidos e em sua estratégia de longo prazo. 2 anos depois, enquanto muitos que cederam ao pânico se arrependeram de ter vendido barato, esse investidor estava colhendo os frutos da serenidade. Esse exemplo mostra que a diferença entre quem naufraga e quem prospera não está nas ondas do mercado, mas na força interior de quem conduz o barco. No fim das contas, o estoicismo não é apenas uma filosofia para tempos de crise, mas um guia constante para lidar com as inevitáveis oscilações da vida financeira. Ele nos ensina a não ser vítimas das circunstâncias, mas protagonistas de nossas próprias escolhas. E esse é talvez o maior segredo: o verdadeiro investidor não busca apenas retorno financeiro. Ele busca liberdade, paz e clareza. E essas 3 riquezas só podem ser conquistadas quando aprendemos a dominar a nós mesmos antes de tentar dominar o mercado. Premeditatio malorum. Preparando-se para as perdas inevitáveis. O mercado financeiro é implacável. Nem sempre os dias serão de sol, e mesmo os investidores mais experientes enfrentam quedas inesperadas, crises e reveses. É aqui que entra uma prática estoica essencial, a premeditatio malorum, ou premeditação dos males. Esse exercício mental consistia em imaginar, antes que acontecessem, as dificuldades, perdas e adversidades que poderiam surgir. Não para se tornar pessimista ou cético, mas para fortalecer a mente, tornando-a resiliente diante do inesperado. Imagine um investidor que entra no mercado sem pensar nas quedas possíveis. Cada queda repentina é uma surpresa dolorosa, um choque que paralisa, gera desespero e leva a decisões precipitadas. Agora, imagine outro investidor que pratica a premeditatio malorum. Antes de comprar qualquer ação, ele se pergunta: e se esse ativo cair 50%? E se houver uma crise global que derrube toda a minha carteira? E se eu precisar vender no pior momento porque minha renda foi afetada? Ao visualizar esses cenários, ele não cria ansiedade, ele cria preparação. Ele monta reservas de emergência, diversifica seus investimentos, ajusta sua exposição a riscos e, principalmente, fortalece sua mente contra o impacto emocional das perdas. Essa prática não é apenas teórica. Grandes investidores aplicam conceitos muito semelhantes, mesmo sem conhecê-los, como premeditatio malorum. Warren Buffett, por exemplo, enfatiza a importância de proteger o capital e se preparar para crises. Ele recomenda imaginar os piores cenários possíveis antes de investir, para então tomar decisões conscientes e equilibradas. Quem ignora essa preparação acaba sendo arrastado pelas ondas do mercado, reagindo apenas quando o prejuízo já ocorreu. Sêneca, com sua sabedoria prática, afirmava: aquele que prevê os males os vence com menor dificuldade. No contexto financeiro, isso significa que o choque da perda é muito menor para quem já ensaiou mentalmente cada possibilidade. Quando o mercado despenca, o investidor estoico não entra em pânico. Ele já havia contemplado mentalmente cada queda, cada risco e cada erro possível. Enquanto outros correm desesperados para salvar o que podem, ele age com calma, estratégia e disciplina. A premeditação dos males também nos ensina a desapegar do resultado final. O investidor que compreende essa prática sabe que não pode controlar o mercado, mas pode controlar suas decisões, sua disciplina e sua postura diante das perdas. Ele entende que cada queda não é uma tragédia, mas uma oportunidade de aprendizado e fortalecimento da própria disciplina. Cada perda temporária é um lembrete de que riqueza verdadeira não se mede apenas em números,
mas na capacidade de permanecer firme e resiliente. Outro aspecto da Premeditatio Malorum é que ela ajuda a reduzir a ansiedade crônica. A maioria dos investidores sente uma pressão constante, e se houver uma queda? E se minha carteira for impactada? Essa ansiedade muitas vezes paralisa decisões ou leva a ações impulsivas. Ao imaginar previamente os riscos, o investidor se prepara emocionalmente para enfrentá-los. Ele transforma o medo do desconhecido em consciência, clareza e planejamento estratégico. Essa mentalidade também cria espaço para oportunidades. Um investidor que não se desespera com a queda de ativos tem a liberdade de agir onde outros veem apenas desastre. Ele compra ações subvalorizadas, investe em empresas sólidas com desconto ou fortalece sua posição para o futuro. Enquanto os impulsivos vendem com medo, o estoico encontra vantagens competitivas invisíveis. Para exemplificar de forma mais concreta, pense no investidor que acompanhou a crise do petróleo em 2014. Muitos entraram em pânico, vendendo contratos de energia, fundos e ações ligados à indústria. Aqueles que praticaram algo equivalente à Premeditatio Malorum, considerando que quedas severas poderiam acontecer, mantiveram a calma. Alguns até aumentaram sua exposição a ativos de valor subestimado, garantindo retornos significativos nos anos seguintes. Esse é o poder da preparação mental, não eliminar riscos, mas enfrentá-los com serenidade. A Premeditatio Malorum é, portanto, um treinamento contínuo da mente. Não se trata apenas de imaginar perdas financeiras, mas de compreender a natureza transitória de todos os eventos. Um investidor que incorpora essa prática não é pessimista, mas realista e resiliente. Ele aprende a aceitar que perdas fazem parte da vida, e que o controle verdadeiro não está em impedir o mal, mas em gerenciar a própria resposta a ele. Além disso, essa prática conecta-se diretamente com outra virtude estoica, a resiliência emocional. A premeditação dos males ensina que a mente preparada não é abalada pelas circunstâncias externas. A queda do mercado, a perda de capital ou uma crise inesperada deixam de ser catástrofes. Tornam-se testes de disciplina, paciência e sabedoria. Cada desafio se transforma em oportunidade de crescimento interior, mais valioso do que qualquer lucro momentâneo. Em síntese, a Premeditatio Malorum permite ao investidor antecipar cenários negativos e planejar respostas racionais, reduzir o impacto emocional das perdas, aproveitar oportunidades que outros deixam escapar por medo, cultivar disciplina, paciência e constância, desenvolver resiliência e liberdade interior diante das incertezas do mercado. E essa prática não se restringe ao mercado. Ela se aplica à vida como um todo. Qualquer adversidade, seja pessoal, profissional ou financeira, pode ser enfrentada com maior clareza quando a mente já se preparou para ela. O investidor que abraça a Premeditatio Malorum não é apenas mais sábio em relação ao dinheiro, ele é mais forte diante da vida. O mindset estoico, o verdadeiro retorno do investimento. O verdadeiro valor do estoicismo aplicado ao investimento vai muito além dos números na tela. Lucros e perdas vêm e vão, mas o que permanece é a mente do investidor, seu equilíbrio, sua disciplina e sua capacidade de tomar decisões conscientes, mesmo em meio ao caos. Esse é o verdadeiro retorno de um investimento estoico, não a riqueza momentânea, mas a liberdade interior, a clareza de propósito e a serenidade diante das incertezas. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. No universo financeiro, isso se traduz em entender que cada decisão, comprar, vender ou manter, deve ser guiada por racionalidade, não por emoção. O investidor estoico não se deixa arrastar pela ganância quando os preços sobem, não se paralisa pelo medo quando os mercados caem. Ele mede seu sucesso não pelo saldo de sua conta, mas pela sua capacidade de manter a mente calma, racional e disciplinada. Essa postura transforma não apenas a relação com o dinheiro, mas com a vida inteira. Afinal, o mercado é um reflexo ampliado da existência, imprevisível, repleto de altos e baixos, cheio de oportunidades e desafios. Quem consegue manter o equilíbrio diante da volatilidade financeira está mais preparado para enfrentar crises pessoais, profissionais e emocionais. Cada decisão racional é um exercício de virtude, cada ação impulsiva, uma oportunidade perdida de crescimento. Warren Buffett, novamente como exemplo, demonstra isso na prática. Ele não é um investidor que busca emoção, adrenalina ou ganhos rápidos. Ele busca consistência, disciplina e vantagem racional. Enquanto muitos perseguem tendências passageiras,
Ele mantém princípios claros, investir apenas em empresas que entende, avaliar riscos com rigor e manter paciência diante das oscilações. Esse é um exemplo claro de como o mindset estoico, mesmo que não nomeado, rege a vida de investidores bem-sucedidos. O investidor estoico também entende que riqueza sem sabedoria é um fardo. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar tranquilidade, autodomínio ou virtude. Assim, a verdadeira riqueza não está no saldo da conta bancária, mas na mente treinada para não se deixar dominar por paixões destrutivas. Ele compreende que disciplina, constância e resiliência são ativos que jamais se desvalorizam, mesmo que mercados, governos ou crises falhem em sua estabilidade. Outro ponto essencial do mindset estoico é a percepção do tempo. Enquanto a maioria busca retornos imediatos, o investidor estoico compreende que grandes resultados são construídos com paciência e planejamento. Ele olha para o longo prazo, compreende os ciclos do mercado e sabe que perdas temporárias são apenas parte da trajetória. Como Marco Aurélio escreveu, o tempo é um rio que flui constantemente, lutar contra ele é inútil. No investimento, isso significa não tentar prever cada oscilação, mas se posicionar para prosperar ao longo do tempo, com disciplina e clareza. Além disso, o mindset estoico ensina que cada crise é uma oportunidade de aprendizado. Perdas não são falhas, são mestres que ensinam sobre limites pessoais, riscos reais e estratégias eficazes. Cada erro se transforma em conhecimento, cada desafio em uma chance de crescer. O investidor estoico não teme a adversidade, ele a abraça, entendendo que o sofrimento temporário fortalece a mente para desafios futuros. A aplicação prática desse mindset exige disciplina diária, revisar estratégias sem se apegar aos resultados imediatos, manter controle emocional em momentos de alta volatilidade, praticar a premeditatio malorum e cultivar uma visão racional sobre riscos e retornos. É também aplicar os princípios estoicos fora do mercado, tratar perdas e ganhos financeiros com equilíbrio, lidar com imprevistos pessoais com serenidade, e agir sempre guiado pela razão e pelo propósito, não pelo impulso ou pela pressão externa. No fundo, o verdadeiro retorno do investimento estoico é uma mente treinada para enfrentar qualquer situação com calma e sabedoria. É uma vida mais plena, porque quem domina a si mesmo está preparado para qualquer mar revolto que surja no caminho. É liberdade para agir com consciência, sem ser escravo do medo ou da ganância. É a paz que não depende do mercado, mas da força interior. E é exatamente essa mentalidade que distingue investidores medíocres dos verdadeiramente bem-sucedidos. O primeiro se deixa levar por emoções, reagindo aos acontecimentos. O segundo cria oportunidades dentro da adversidade, mantendo a clareza, a disciplina e a constância. Esse é o verdadeiro legado do estoicismo aplicado aos investimentos. Não transformar cada decisão em lucro imediato, mas cada experiência em aprendizado, cada desafio em virtude e cada crise em oportunidade de crescimento interior. Legado estoico para investidores modernos. Ao longo deste vídeo, percorremos um caminho que vai muito além das finanças. Falamos sobre os inimigos internos que rondam a mente de cada investidor, sobre a importância de aceitar a incerteza com serenidade, sobre a preparação mental para perdas inevitáveis e sobre o valor inestimável de cultivar um mindset estoico. Mas a mensagem final que permanece é simples e profunda. O maior investimento que você pode fazer é em si mesmo. O mercado continuará sendo imprevisível. Crises surgirão, bolhas se formarão, empresas subirão e cairão, e fortunas serão construídas e destruídas. Mas aquele que domina a si mesmo, que pratica a paciência, a disciplina e a resiliência, estará protegido, não contra o mercado, mas contra aquilo que realmente importa, a perda de equilíbrio, de clareza de pensamento e de paz interior. Cada crise deve ser vista como um convite à reflexão. Cada queda de ativos como uma oportunidade de aprendizado. Cada ganho inesperado, por maior que seja, deve servir como lembrete da importância da moderação e do controle interno. O estoicismo nos ensina que não são os eventos externos que definem nossa vida, mas a maneira como os interpretamos e reagimos a eles. Epicteto dizia: a riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. Essa frase, aplicada ao mundo moderno, adquire um significado poderoso. Não é sobre acumular mais e mais dinheiro, mas sobre cultivar a mente e o caráter de modo que a escassez nunca seja motivo de desespero, nem a abundância motivo de euforia desmedida. O verdadeiro investidor não se mede pelo saldo de sua conta, mas pela capacidade de manter a serenidade e a sabedoria,
mesmo diante da volatilidade do mercado. O legado estoico é, portanto, um chamado à consciência e à ação deliberada. Ele nos lembra que os maiores riscos não estão no preço das ações ou no valor dos imóveis, mas na nossa própria incapacidade de controlar emoções e pensamentos. A ganância pode nos levar a decisões impensadas. O medo pode nos paralisar no momento em que deveríamos agir. A impaciência pode nos afastar de retornos consistentes e duradouros. Reconhecer esses inimigos internos é o primeiro passo para vencê-los. A prática diária de disciplina, reflexão e aceitação transforma não apenas sua relação com o dinheiro, mas com a vida. O investidor estoico aprende a olhar para cada desafio com clareza, a agir com racionalidade, a aceitar o inevitável e a buscar crescimento constante. Ele entende que não existe um caminho livre de riscos, mas existe um caminho guiado pela razão e pela virtude, capaz de gerar liberdade interior e verdadeira prosperidade. Que cada perda seja para você uma lição de resiliência. Que cada lucro seja um lembrete da importância da moderação. Que cada decisão financeira seja também uma decisão filosófica, guiada não pelo desejo desenfreado de acumular, mas pelo compromisso de viver com sabedoria. E no final, quando todas as flutuações do mercado cessarem, quando as crises passarem e quando o saldo final for apenas mais um número, o investidor verdadeiramente rico será aquele que conseguiu manter a clareza de propósito, a paz interior e a capacidade de viver bem, independentemente das circunstâncias externas. Assim, lembre-se, o mercado é apenas um reflexo ampliado da vida. Ele é imprevisível, repleto de desafios e oportunidades, mas também uma escola de virtudes para aqueles dispostos a aprender. Ao cultivar a serenidade, a disciplina e a sabedoria, você transforma o caos em oportunidade, a adversidade em aprendizado e o medo em força. E talvez, no fim das contas, seja essa a maior lição que os estoicos podem oferecer aos investidores modernos, que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na mente que aprendeu a navegar as tempestades com firmeza, coragem e serenidade. Que cada escolha seja feita com consciência, cada desafio enfrentado com coragem, e que a paz interior seja sempre o maior retorno de todos. Se este vídeo fez você perceber que o maior investimento está em sua mente, não deixe para depois, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado de novos conteúdos e continuar sua jornada de disciplina, sabedoria e liberdade interior. Comente abaixo qual ensinamento estoico você vai aplicar primeiro. Cada conteúdo é um guia para você navegar pelas tempestades da vida e do mercado com firmeza, clareza e controle. Não perca a oportunidade de se tornar um investidor e um ser humano mais consciente. E sigamos no caminho da luz.